Bom, então vamos dar continuidade à aula de noções de adaptação vegetal. Como eu já havia falado, a gente não está estudando botânica, não é nosso interesse ter conhecimento profundo de botânica. Por quê? O arquiteto, enquanto paisagista, ele pode se valer, quando a necessidade de conhecimento profundo de botânica existe no projeto, de um profissional específico para trabalhar. Aliás, é esse que é o nosso papel, né? Ser o mentor de conhecimento geral sobre várias áreas, cujo controle dos profissionais de conhecimento específico vai ser a partir de uma delegação de papéis que a gente vai colocar como mentor dos projetos. Porém, em projetos menores, o conhecimento que a gente está obtendo aqui dessas discussões é suficiente para um projeto que não tem uma demanda tão específica e tão especializada, certo? A última planta, e a gente está vendo essas plantas, o objetivo não é estudar todas que existem, nem todas que tem no viveiro. Eu peguei por um acaso, a maioria delas são plantas super comuns nos viveiros e super comuns nos projetos dos paisagistas daqui da região, né? Para quê? Para que vocês tenham um repertório mínimo de plantas, pelo menos que vocês tenham passado a vista nelas e saibam alguma coisa sobre o comportamento de adaptação, de implantação delas, para que vocês consigam, por analogia, entender de forma global como que as demais funcionam. Porque a maior parte dessas plantas, quando a gente estudar que um determinado comportamento acontece a partir dela, você vai observar a fisiologia da planta, vai ver as características dela e vai meio que assimilar que plantas que têm fisiologia semelhante também vão se adaptar de maneira semelhante. Então, por isso que a gente está estudando algumas principais que são comuns. A gente já tinha visto as famílias das agaves, que é uma família grande, tem várias, né? É engraçado que nos Estados Unidos a família de agaves é chamada de família de dasilírios, na verdade. Então, quando você busca dasilírio na internet, você vai ver um monte de agave, porque eles chamam agaves de dasilírios lá. Eu estou falando isso para vocês só para caso vocês fiquem confusos no meio de uma pesquisa, tá? Mas isso foi assunto da aula passada. Vamos adiante com o conteúdo de hoje. Essa planta aí, gente, é a alamandra. A alamandra, ela é... Nossa, tá engraçado, parece que tá partido em dois aí. Não, tá, porque duas espécies de alamandra. A alamandra, ela é muito utilizada em pergolados, caramanchões, como se fosse uma trepadeira. Mas lembra que eu falei para vocês sobre a diferença de trepadeiras e escadentes? Ela é uma planta mais para escadente do que trepadeira, porque ela não tem organismo de sustentação na sua fisiologia. Então o que é que ela faz? Você precisa de um condutor, de um arame, de alguma coisa que faça o apoio dela, até que ela consiga se debruçar sobre a superfície na qual ela vai supostamente trepar, porque ela não tem essa condição de trepar naturalmente. Então é bem comum, inclusive, que as pessoas usem ela, como a gente está vendo lá acima, ó. Ali já, infelizmente, está cortando, porque esse data show está muito doido, apontando para cima, fora do quadro. Tem um muro, e as pessoas costumam plantar dentro de casa e fazer ele cair para fora do muro para decorar a área externa da casa. Isso é super comum. A alamandra, ela é uma planta muito resistente. Quem já teve contato com essa planta é uma das características que eu falei na aula passada, que está inclusive nas perguntas que ficou para o trabalho de vocês. Essa planta aqui, se você quebrar um galho dela, você vai ver que a seiva dela é leitosa. Isso é um indício de que a planta tem uma resistência acima da média, porque a seiva dela é mais densa, ok? É o caso da alamandra. Vocês vão encontrar duas variedades principais de alamandra. Vocês vão encontrar a alamandra amarela, que é a catártica, e vão encontrar a alamandra roxa, que é a alamandra blanket, ok? A blanket não tem muita diferença em relação à amarela, somente a coloração, né? A tipologia dela é a mesma. Em alguns locais, gente, como eu já havia falado para vocês, toda planta que é colocada numa situação onde ela vai estar exposta a intempéries diferentes do seu habitat natural, ela sofre mutações para se adaptar àquele novo local. Eu quero acreditar que a blanket é um estágio da evolução natural dessa planta, onde no passado ela precisou ser exposta a uma quantidade de luz menor.
Então ela tirou um pouco do brilho e da cor viva da planta e gerou essa variedade roxa, que às vezes é meio marrom. Na minha infância eu convivi com essa marrom, eu não conhecia essa mais arroxada. Tá? A Blanket ela vai aparecer das duas maneiras, roxa e amarronzada. Vai ser mais comum que a gente veja ela em forma de arbusto, como a gente está vendo aqui embaixo, a alamandra, do que ver ela como uma suposta trepadeira, que já viu que não é uma trepadeira, ou utilizada como pendente. A babosa ou aloe vera, que é muito, ela tem uso medicinal e cosmético, né? Ela é muito utilizada na confecção de cosméticos, mas ela é também uma planta ornamental. Só que vocês vão perceber que existem vários tipos de babosa. Aqui eu estou mostrando somente uma que tem uma floração característica. A maioria das pessoas não sabe que a babosa vai dar uma floração. Como eu já estava falando para vocês, gente, quase todas as espécies vegetais têm floração. O que muda é que umas têm a floração mais significativa e outras têm uma vegetação que é aquela coisa irrisória. E algumas podem nunca ter a sua floração em período nenhum, porque provavelmente estão expostas a condições climáticas que são diferentes do seu habitat natural. A agave, gente, ela chega a ficar, sem contar com a floração dela, aproximadamente 1,80 m quando ela está adulta. Então é alta. O que acontece é que normalmente a gente não oferece as condições de crescimento natural. Mas quando cresce a flor dela, ela pode chegar a 3 metros de altura tranquilamente. Tá? Eu consigo fazer uma poda, né? Consegue. Aliás, a agave, ela é uma planta que ela possui também seiva mais elaborada. Você vê que a seiva dela é grossa, não é à toa que a gente faz a extração. A agave é um tipo de suculenta. O que é suculenta? São aquelas plantas que elas guardam quantidade de umidade muito grande dentro da sua estrutura. Então, justamente por ela ter essa característica de ser suculenta, você pode podar o que você quiser que ela vai sobreviver. Ela só vai ficar feia, mas ela sobrevive. Ela é uma planta muito bem adaptada. Como é que a gente sabe? Pela quantidade de seiva que ela tem estocada e pelo formato das folhas que tem espinho. Isso foi dito na aula passada. Que folhas que têm tendência ao formato de espinho, ou ela é cor fininha, alongada, ou ela tem espinhos ao longo da extremidade das folhas, elas são plantas que provavelmente têm um grau de resistência maior em relação às demais, mas não se iludam. Toda planta que é suculenta, que tem muita seiva, ela é como um néctar na boca das bactérias e dos fungos. Portanto, se você pega uma planta dessa, isola ela do sol, ela fica super suscetível às doenças, ok? Então é muito fácil uma babosa apodrecer se você trabalhar com ela meia sombra. Ela suporta meia sombra? Suporta, como a maioria das plantas áridas. Como eu já falei, planta árida, ela tem tendência natural a ser de pleno sol, mas conseguir se adaptar à meia sombra. Só que uma vez que ela consegue se adaptar à meia sombra, por ter a seiva abundante, ela vai ser alvo de fungos e bactérias e de outros micro-organismos, insetos e demais pragas, ok? Alpínia. As alpíneas, gente, elas são plantas que são de sol pleno, mas que adaptam bem à meia sombra. Dentre as plantas que têm flores, ela é uma espécie muito resistente que demanda muito pouca manutenção. Como é que a gente vai perceber isso? Especialmente pelo fato da floração dela ser uma floração dura, ela não é uma floração delicada. Então toda flor que ela tem uma estrutura mais durinha, isso indica resistência nas plantas que têm flor, é o caso da alpínia. Ela não é uma planta que vai morrer assim com tanta facilidade se a manutenção for baixa. Outra coisa que faz com que ela seja uma planta que tem característica de manutenção baixa, as folhas dela são grandes e largas, então isso faz com que ela tenha pouca manutenção. A alpínia que vocês estão vendo aqui, gente, são duas variedades. A variedade vermelha é a alpínia purpurata. A variedade que está variegata aqui, vocês já sabem o que é variegata, né? Quem não sabe vai assistir o vídeo vai aprender o que é uma planta variegata, que eu não vou falar hoje. Vai assistir o vídeo adaptação vegetal aula 2. Não, ou 1 ou 2, não lembro agora de cabeça. Que essa aqui vai ser a 3, né? Vai ter a 4 ainda para finalizar o assunto. Desculpem, eu estava aqui na alpínia purpurata, que é a vermelha. Essa daqui é a mais comum e é também a mais barata. O interessante dela, gente, é a forma de crescimento da alpínia purpurata, apresenta vantagens em relação à alpínia zerumbé, que é essa de baixo, que é a variegata.
A purpurata, ela cresce de forma espalmada, ela abre como se fosse um leque. Portanto, você consegue pegar um corredor fininho, colocar só a alpínia purpurata, encostar na parede que tem daqui, ó, e ali onde ela está fica. Ela não vai gerar problemas. Já se você trabalhar com alpínia zelubé, você não vai ter essa condição. Porque a zelubé, quando está adulta, ela vai no mínimo ocupar uns 2 metros de largura. A alpínia purpurata não, em 30 centímetros você encosta, ela fica. Então, isso daí vai ser um problema. Em contrapartida, quando a intenção é fechar uma visual, ocupar uma grande área, fazer com que o visual seja percebido e dê impacto, a alpínia purpurata só vai ser interessante quando tiver em grande quantidade. E isso é outra coisa que vocês precisam aprender, não para essa vegetação somente, mas para todas. Vegetação que tem pouca expressão na floração, na folhagem, no formato, no impacto visual dela em si, ela só ganha expressão no projeto paisagístico quando é feito um maciço desse tipo. Por isso que a gente na aula anterior estudou o que é um maciço, para entender esses diálogos que eu vou estar passando para vocês agora. Então precisa ser colocado uma grande quantidade. A gente vai ver daqui a pouco. Uma hortênsia, ela pode ser muito bonitinha para a vovó achar bonito e ficar lá regando o canteiro dela, que linda aquela flor. Mas na concepção de uma casa, vocês já estudaram aspectos plásticos, né? A gente já aprendeu que a proporção de uma casa, ela pede alguma coisa que seja coerente com o tamanho de uma casa. Uma hortênsia não vai compor tamanho. Você precisa fazer no mínimo um maciço, um canteiro de hortênsias, para que ele tenha relevância numa composição paisagística de uma casa. O mesmo vai acontecer numa alpínia, aliás, vai acontecer na maioria das plantas. Pouquíssimas espécies vegetais, você pode trabalhar com 2 ou 3 exercícios, uma composição coerente. É raro. A grande maioria precisa de muita vegetação para compor. Não é interessante normalmente, vou botar aqui uma alpínia, aqui uma helicônia. Normalmente isso recorre em erro de projeto, tá? A gente precisa de uma quantidade mínima para comparecer à expressão daquele tipo que a gente quer compor, para que um projeto se torne coerente. A não ser que você trabalhe com uma planta de impacto. Por exemplo, botar uma Bismarckia. Bismarckia é uma planta nobre pra caramba, até o nome dela já fala. O nome dela é Bismarckia nobilis, porque ela é uma planta de impacto. Uma Bismarckia sozinha, ela faz verão, tá? Ela faz muita coisa, ela ocupa a área, ela realmente explode no impacto visual. Mas deixa lá para frente que a gente está estudando plantas de impacto ainda não. Mas você vai ver todas que estão aqui, você já viu dos projetos, porque todas sem exceção que estão aparecendo, não, tem exceções, poucas. Quase todas que estão nas minhas slides eu já usei em algum projeto meu. Você tem alguns projetos ainda guardados, né? Você revê e olha isso. Ó, aqui embaixo tem uma variedade de alpínia que ela é rara, que é a alpínia rubra. Ela não é tão comum. Dentre essas aqui, é a que mais é adaptada à sombra. E dá para saber por quê, né? Que a gente já estudou nas aulas passadas. Olha a coloração dela, verde escuro com vermelho vinho. Então essa planta aqui, e outra, não tem flores. Então você já começa a perceber que isso daqui é característica de planta de meia sombra. Se lembrem, gente, eu não estou querendo falar para vocês da alpínia, da hortênsia, eu quero que vocês percebam características globais que indicam que uma planta tenha adequação para uma determinada área ou para um determinado contexto ou não, tá? E a gente está vendo as características que essas plantas têm quando elas são adequadas para esses contextos. Isso mesmo? Pronto, essa aqui eu estava falando que todas, ainda bem que eu corrigi falando que quase todas. Amaryllis você nunca vai ver no projeto meu. Por quê? A Amaryllis é uma planta original de clima frio, ok? Qual que é a expressão da Amaryllis? De flor, é linda, é impactante inclusive, um canteiro de Amaryllis é um espetáculo. Só que ela é uma planta natural de clima frio. Eu acho até um contrassenso o projeto que está colocado aqui. A Amaryllis gosta de solo adubado. Gente, teve flor, e a flor é muito expressiva, muito colorida, muito grande, muito admirável. Provavelmente ela quer bastante rega e solo bastante rico em matéria orgânica, ok? E precisa de muito sol, porque para ter flor muito vistosa, a fotossíntese é mais intensa nesse tipo de vegetação. E ela aqui é de clima frio. A gente está aqui na frente com o ipê amarelo, que é uma planta
típica do Cerrado, que acaba aparecendo também na Caatinga, em alguns pontos. Ou seja, ela é só de lugar quente e seco. De lugar tão quente e seco que as plantas dessas localidades, normalmente elas precisam do calor e até da queimada do fogo para brotar alguma semente. E olha o que acontece, coloca uma planta que gosta de frio perto dela. Isso não é normalmente uma boa solução de projeto. As plantas que são colocadas próximas dentro de uma concepção paisagística, elas precisam ter comportamento parecido na sua adaptação. Porque senão você vai regar demais uma planta e apodrecer a outra que não gosta de tanta água. Ou você vai deixar aquela que está livre, bonitona, sem dar manutenção, e vai esquecer que a outra precisa estar adubando, estar regando. Okay? Essa Amaryllis é super comum se encontrar a raiz dela. Normalmente essa raizinha, só isso aqui, e até ela no mercadinho, é super comum. Mas não se iludam, elas foram climatizadas, trabalhadas numa condição específica, que quando você leva para o teu jardim, você tem que tentar reproduzir se quiser que ela sobreviva. Porque ela vai precisar, em Brasília, que o clima é quente na metade do ano, depois tem inverno que é mais frio, por exemplo, do que no Nordeste, que isso não vai acontecer, a gente consegue ter Amaryllis, mas você tem que colocar ela em meia sombra. Por quê? Ela é de meia sombra? Não é. Ela é de pleno sol, de intenso sol, devido à coloração e à floração dela, que é bastante significativa. Porém, colocar ela meia sombra vai simular o clima frio da região original do habitat natural dela. Diga. Esse quadro aí, de cores, justificaria do ponto de vista plástico, justificaria muito. Que coisa linda esse IP amarelo com elas aqui. Eu quero até acreditar que quem compôs esse projeto, eu usei como exemplo, mas de repente ele nem está errado, e o cara botou os amarelos aqui afastado para cá, e o IP amarelo está lá no fundo. E visualmente falando, está muito bom, porque aqui tem uma harmonia análoga, uma analogia de cores. Transição do amarelo para o vermelho, que é super interessante, provocando predominância de sensações quentes. Isso é legal, mas do ponto de vista botânico, isso seria errado, né? Colocar uma junto da outra. E a gente tem que ter, nós somos arquitetos, nós somos os profissionais da multidisciplinaridade. Nós precisamos ter um pezinho em cada uma das ciências e saber como equilibrar todas elas quando a gente faz qualquer propósito de projeto, né? Arundina. Gente, arundina é uma espécie de orquídea. Via de regra, orquídea, gente, é uma planta delicada. Delicada por quê? Eu estou falando usando a referência de Brasília para falar que as orquídeas elas são delicadas. Por quê? Qual é o habitat natural da maioria das orquídeas? Está no alto de uma montanha, num clima frio, que por vezes ele é seco, mas por vezes ele se torna úmido, porque a proximidade com as nuvens faz com que haja aquelas áreas de névoa que vai trazer uma certa umidade. E a convivência com as folhas de outras plantas que ficam lá em cima vai dar um sombreado típico que a gente não consegue ter tanto aqui em Brasília. Por isso que normalmente o pessoal pega as orquídeas e amarra no tronco das árvores, porque no habitat natural delas, elas ficam lá em cima da montanha, elevado, e aí a gente fica tentando repetir. E as palmeiras ou as árvores, elas criam uma sombra sobre as orquídeas. Porém, gente, a arundina, ela não é, ou a orquídea bambu, que são os dois nomes comuns dela, né? O nome científico dela é arundina bambusiflórea, porque ela se assemelha ao crescimento de um bambuzinho, né? Ela não é uma planta delicada. A maioria das orquídeas, elas são de meia sombra. A arundina é de pleno sol. Ela não é uma planta de alta manutenção, porque as folhas dela são grandes, não são pequenininhas. A flor cai um pouco mais, mas eu diria que ela tem um grau de manutenção tal que não vai lhe impedir, por exemplo, de executar um tipo de floração dessa perto de uma piscina. Não vai ser problemático, porque não solta tanto. Só que ela já é problemática no seguinte sentido. A arundina é uma planta que ela gosta tanto, mas tanto de sol, que ela cresce procurando sol. Se você colocar ela num cantinho e o sol se põe do lado de lá,
Quando der o final da tarde, que ela perceber que o sol está para lá, ela vai fazendo assim, ó, vai assim, vai crescendo, vai ficando assim. Se você botar num cantinho do bico apertado e quiser que ela fique lá no canto, ou você vai ficar de época em época amarrando um arame, depois amarra de novo enquanto ela está crescendo, ou ela vai se jogar para cima das pessoas que passam, porque ela está procurando o sol. Então ela não é uma planta que fica comportadinha no canto, a vida dela ser fininha e ocupar pouco espaço, mas ela cai, ela se joga para frente, tá? Tudo depende do sol. Por exemplo, aqui tem grade, tá vendo? A grade deixa o sol passar de cá e de lá. Aí você vê que ela tá retinha. Ela não tá se dobrando para procurar sol, ela tá na boa aí. Botar ela num projeto, numa região aí que tenha essa abertura aí, você pode botar numa área bem fininha, de 30 centímetros, que ela vai ficar na boa, tá? Não, botou um muro na frente, já tem chance dela querer procurar o sol. Depende de onde o sol tá vindo. Sem falar da floração dela, que é super encantadora, né? Eu nunca vi aqui em Brasília, quer dizer, já vi, mas eu não usei ainda nos meus projetos a Arundina alba, que é essa branquinha aqui. A mais comum é essa de cor arroxeada, tá? Tem uma Arundina meio azulada, tem uma meio rosada, mas são variações da mesma espécie, não são outras espécies não. Bambu moçô. Gente, bambu moçô, vocês vão conhecer como aquele bambuzinho torto, ornamental, que o pessoal bota no vaso, que é coisa linda, que é um mimo, que a maioria das mulheres acham uma graça botar no vaso, ter na sala, na varanda. Só que a gente precisa ter o seguinte cuidado. Bambu é da família das gramíneas, um tipo de gramínea. E toda gramínea é de pleno sol. Se ela for de meia sombra, não é gramínea. Ok? Ah, mas tem uma grama São Carlos, tem uma grama São Luís, Santo Agostinho, isso aqui, que lá está escrito que ela é meia sombra em alguns livros. Gente, meia sombra, vírgula. Toda grama, se você colocar ela em meia sombra extrema, ela fica rarefeita, morre, não se reproduz, fica aquela coisa feia, horrorosa. Por isso que a gente não costuma colocar grama embaixo de árvore. Se você fizer um pomar grande com muitas frutíferas, você vai ter que colocar alguma coisa embaixo dele que não seja grama, para você fechar a área, para não ficar aquela coisa descampada, cheia de terra, tá? Bambus são gramíneas. Bambus são super rizomatosos também. O que é ser rizomatoso? Rizoma quer dizer raiz. Tem muita raiz. Se reproduz rápido, multiplica que é uma praga. Então o bambu moçô, mas ele dá para colocar no vaso? Dá, só que ele se multiplica e cresce tão rápido no sentido da raiz, que chega uma hora que ele não suporta mais sobreviver no vaso, porque a raiz não consegue mais crescer. A minha experiência com o bambu moçô, aí vai ter gente que tem outras, só consigo, eu não sei se sempre é assim, mas eu sei da minha experiência de mais ou menos 15 anos para cá. Todos os bambus moçôs que eu tive ou que eu plantei, eles morrem se estiver no vaso. Na terra ele morre? Não, mas ele vai começando a criar rizoma, multiplicar e crescer em vários jardins. Bambu moçô não é assim tortinha, bonitinho, tá? Isso é uma acomodação que o viverista faz. Ele vai crescendo, ele amarra um arame e vai ficando torto. Aí ele cresce de novo, aí ele dobra para o outro lado e vai ficando torto. É tipo bonsai. Bonsai, ele não é uma planta pequenininha. Bonsai normalmente é feito de plantas gigantescas, que ele vai cortando os nutrientes dele, vai cortando, podando e vai alimentando pouco, e ele não cresce, tá? Ele meio que se condiciona a ficar daquele tamanho. É uma técnica para fazer, como isso aqui é uma técnica também, de ficar amarrando e ficar torto. Bambu moçô na natureza, ele é assim, e é gigante, tá? Como a maioria dos bambus. Não tem bambu com menos de 3 metros de altura, todo bambu é de 3 para cima, tá? Mesmo o menor bambuzinho é pequeno. Pois como é que eu faço para ter um bambu moçô plantado no jardim para não dar problema? Coloca uma manilha, e aí você vai conduzir ele até um determinado ponto. Porque se tiver instalação de água ali perto também, não tem jeito, ele desce atrás, tá? Não é agressivo como anfíbios, mas ele pode vir e trazer problemas também. Tá gostando, Lucas? A gente viu uma expert na Marisa no trabalho de uma fita assim, empurrando meio fio. Nossa, é verdade então o que eu falei, né? Eles viram na prática aí como a coisa acontece. Bambusa, ou Bambusa multiplex, que é o nome
científico dela. Gente, a bambuzinha é uma expressão do paisagismo oriental. A gente estudou isso já, né? A gente viu isso no Japão, a gente viu isso na China. E ele tem uma expressão visual muito delicada, muito agradável. Só que uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando colocar bambu. Bambu é uma planta que tem muito rizoma, muito caule e muita folha pequenininha. Folha pequenininha em qualquer vegetação quer dizer grande manutenção. Por quê? Solta a folha o tempo inteiro. Qualquer ventinho que dá, cai um monte de folha aqui. No Japão, a cultura de lá permite que as pessoas tenham um bambuzinho e o chão forra de folhas e ele fica achando romântico e fica encantado e acha bonito. Em Brasília, a maioria das pessoas tem pavor de folha caída no chão, mas é um pavor assim, tipo um trauma psicológico mesmo. É tipo de dar piti mesmo, que eu já assisti a cena das minhas clientes, de dizer que estava tudo caído no chão, que estava horrível, e está com vergonha, porque eu fui na casa dela com aquelas folhas caídas no chão, sendo que eu estava amando, achando lindas as folhinhas lá, aquele negócio forrado. É gostoso de pisar, inclusive. Eu estava pisando, achando a sensação maravilhosa, mas a maioria das pessoas não gosta. Independente da questão psicológica, da pessoa ter a sensação de sujo, que eu particularmente não tenho, aqui ó, mostrar a prova disso aqui na foto, né? Que ele suja mesmo. Bambusa não é uma planta boa para ter na beira da piscina, porque essa quantidade de folha que vai soltar, que vai cair, vai fazer a piscina entupir os filtros, vai dar uma manutenção besta. Então, evitem bambusa na beira, é lindo na beira da piscina, fica maravilhoso. Tem que ter uma distância mínima, você tem que ter uns 3, 4 metros de jardim depois da piscina, para você botar a bambusa e ela não jogar folha para cá. E se na sua região tem vento forte e o jardim está no sentido contrário do vento predominante, nem bote, porque mesmo distante o vento vai trazer as folhas para a piscina. Bromélia legal. Bromélia, gente, é uma planta de clima árido. É uma planta nativa brasileira. A maioria das bromélias que existem são naturais do Brasil, tá? Elas têm em quantidade abundante e em variedade abundante no Brasil. Nós temos muitas espécies. Então, quando alguém falar para vocês bromélia, não mentaliza que é uma planta não. Essa aqui é mais comum em projetos de médio a grande porte, porque a bromélia imperial é uma das maiores espécies existentes, né, na fauna brasileira. Mas tem várias outras. Essa aqui especificamente é a imperial rubra, que é assim com essa cor. Automaticamente, quando você olha aqui para verde e vê uma rubra, você sabe que tem diferenças de adaptação de uma para outra, certo? Qual que é mais adaptada a pleno sol, a verde ou a rubra? Não precisa nem dizer. E se ela for um verde amarelado, aí mais ainda vocês vão saber, tá? Se ela for um verde acinzentado, ela além de tudo está super adaptada à falta de água. Porque você já começa a perceber característica árida dela, né? Esse acinzentado é uma característica de aridez da planta. Agave é uma espécie de planta árida que tem a folhagem um pouquinho mais fibrosa. A fibra da bromélia é menor. A agave, ela é de deserto mesmo. A bromélia, ela é de mata atlântica. Então, a agave, ela é acostumada com pouca água. Bromélia, ela suporta bem a falta d'água, mas ela se adapta bem a ter água. Tá? Ela consegue ficar na beira do rio, na boa. A agave, talvez não fique tão bem na beira do rio quanto a bromélia. É mais resistente, você vai ver pela grossura, pela espessura da fibra da folha. A bromélia, ela é uma coisinha molinha. Já a agave é uma coisa dura, é quase uma madeira flexível, a agave, tá? Ainda tem espinho, outra característica que faz a agave ser identificada como mais resistente, tá? Então essa aqui, ó, é um pouquinho menos resistente do que a agave. Gente, todas essas plantas que eu estou falando que são áridas, quando você fala assim árido, é porque ela compõe muito bem com o cacto, ela vai ter tudo a ver com você trabalhar com seixos. Normalmente as fotos que eu estou botando para vocês, gente,
é duas coisas, é a gente entender comportamento, adaptação e dar repertório para vocês de composição também. Eu, por exemplo, faço muito projeto de palmeira, rabo de raposa com bromélia. Eu não estou dizendo que é para vocês usarem isso como uma referência. Tem outras similares que podem ser feitas baseado nessa composição que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonado por bromélia imperial com rabo de raposa. Faço muito isso nos meus projetos. Porque também, quando a gente está em projeto com o cliente e a maioria das pessoas são leigas e ignorantes, é muito difícil fazer com que ele goste de alguma coisa. Então, essa aqui é uma fórmula que dá certo. Né? É uma fórmula que você bota e a pessoa fala, ai que bonito, e ela não fica criticando. Pedras também, outra coisa que é importante saber em relação às bromélias. No habitat natural da bromélia, ela não está... Onde é que ela fica na Mata Atlântica? Ela fica quase na escala rasteira, ela fica na escala arbustiva baixa, tá? Então o que acontece com a bromélia? Ela nunca está com a raiz no solo de verdade. A raiz da bromélia fica em cima do substrato. Então não se planta bromélia dentro de terra, se planta bromélia no meio de cascas, de folhas, de restos orgânicos, de coisas, folhas secas, ok? Ou em cima das pedras. Então pedras e coisas secas, e jogou a bromélia ali, tá bom demais, não precisa de terra nenhuma que ela vai se dar numa boa. Então não bota terra, pode também plantar ela na terra. Mas se você quer reproduzir o habitat natural perfeitinho dela, é no substrato. Então se você vai colocar ela no xaxim, por exemplo, não precisa de terra. Joga o substrato, algum adubo orgânico suave para ela, e aí o próprio substrato vai ser o adubo para ela. Tá? A bromélia, ela tem uma implicação ecológica aí, que o pessoal comenta sobre acumular água no meio das folhas dela. Acumula mesmo, é verdade. Mas há uma controvérsia, como é que eu diria, um diálogo entre os profissionais que não se acerta nunca, que é sobre a questão dela, ela multiplica ou não o mosquito, ela dá ou não doença. Bom, o fato é que há algum tempo atrás, os biólogos defendiam que ela não multiplicava, porque existia um habitat, um ecossistema dentro do corpo dela, que evitava isso e aquilo, porque antigamente o mosquito, ele era mais sensível. E lembram que antigamente o mosquito da dengue, por exemplo, não dava em água suja, só dava na água limpa? Hoje ele dá na suja, né? Então, esse ser vivo se adaptou, ele também passou por mutações, ele está mais resistente. O que quer dizer que provavelmente ele está tão resistente que pode ser que ele já esteja sobrevivendo dentro da bromélia, na água que fica acumulada na bromélia. Só que a água não suporta tanto tempo assim como ficaria se estivesse no balde, ele evapora. E segundo, você pode fazer com que essa água se torne tóxica para o mosquito. Algumas pessoas colocam borra de café, outras colocam cinza de cigarro, e recentemente saiu um estudo que diz, de um biólogo, acho que é de um biólogo, que ele fala que óxido de ferro, ele impede a multiplicação do mosquito. Então, se você quer ter bromélia, basta você passar na loja de construção, comprar óxido de ferro e de vez em quando jogar umas pitadinhas nas suas bromélias. Que aí você não vai ter esse risco, desse medo de estar trazendo doença, tornar a sua casa insalubre por conta da bromélia, tá? Porque o óxido de ferro, ele é tóxico para o mosquito da dengue e da chikungunya. Bom, como eu gosto muito de usar no meu projeto, a gente não vai poder estudar todas as bromélias, estou colocando algumas, para você ver que tem umas de porte maior, outras pequenininhas. Então eu peguei os dois comportamentos principais de bromélias e botei aqui. Bromélia Fireball. Essa daqui também é a rubra, mas tem a Fireball verde, tem ela um verde mais amareladinho, tem uma mais arroxadinha, tem várias variações da bromélia Fireball. Notem que a Fireball é pequena e ela faz uma perferiação a partir de uma escadência de caules, tá vendo? O caule vai dando uma quedinha, aí bifurca, nasce outra, aí às vezes bifurca, nasce dois. Ele vai caindo. Botar Fireball para pendurar numa composição e fazer ela cair é massa, fica bonito pra caramba. E você pode colocar Fireball verde, com vermelha, com amarela, com tudo quanto é colar e fazer um arranjo colorido e divertido, tá? Vocês estão vendo que ela aí não está inclusive plantada na terra, né? Então ela está pegando a umidade do corpo no qual ela está inserido. Provavelmente só a primeira lá já está saindo do calo principal que vai fazer o transporte da seiva para as demais. Mas na natureza, como está aqui na árvore,
Ela se alimenta dos músculos e da umidade que tem entre ela e a planta na qual ela está comensando, né? Porque ela tem comportamento comensalista, em cima das plantas. Eu ia falar outra coisa sobre a Fireball, sim, essas promessas que eu estou falando, elas tendem a ser um pouco mais resistentes, porque elas não têm flor significativa na sua composição fisiológica, ok? Não é que elas não têm, mas não é significativo. Tem outras espécies que infelizmente eu não separei aqui nos slides, deveria ter posto, como a Vriesia, por exemplo, e outras que o pedúnculo de flor ele sai e fica aquela coisa super vistosa. Ah, é porque está em plantas de meia sombra. Essa planta aqui também se adapta à meia sombra? Eu pergunto para vocês. Vocês já sabem porque vocês já notaram características dela, né? Que fazem com que ela provavelmente seja uma planta que consegue se comportar bem à meia sombra. Vocês acham que ocorre alguma modificação se pegar uma planta dessa cor e botar ela à meia sombra? Ocorre algum tipo de mutação na coloração dela se tirar ela do sol e colocar na meia sombra? Qual? Essa do jeito que está. O que vocês acham que acontece com ela? Ela fica mais escura e talvez ela perca o colorido. Aqui, por exemplo, tem uma composição de Fireball que está vermelho e tem umas verdes aqui. Pode ser que essa daqui foi perdendo o colorido por ter saído do sol. Tá? Gente, essa aí é uma Tsilândia osneoide. Ou barba de velho, ou bromélia aérea. Essa planta, ela não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem flor e não tem fruto. Ela é essa coisa cabeluda pendurada. É brincadeira, eu exagerei, tá? Porque dá pra gente entender que a estrutura dela é meio que um caulezinho bifurcado, que ele tem uns pelinhos. Então quando a gente olha ela de perto, ela é uma coisa felpudinha, meio aveludada. Sem molhar, ela é branquinha. Quando você joga água, ela fica toda verdinha. Por que ela é branquinha? Por conta dos pelinhos que ela tem ao redor dela, que são branquinhos, mas ela embaixo dos pelinhos é verde. Então quando você molha, dá pra ver a coloração dela verde. Gente, ela não se alimenta pela raiz. Ela se alimenta dos micro-organismos suspensos no ar e da umidade que tem no ar. E justamente por isso, ela só vai se adaptar em locais que tenham muita umidade. Por exemplo, ela não se adapta também aqui em Brasília, porque o nosso tempo fica muito seco durante o período. No Nordeste, ela vai funcionar bem, porque ela tem umidade o tempo inteiro, especialmente perto das áreas de alagados, de praia, de mar. Normalmente, o habitat natural dela, gente, é sobre as árvores, tá? Em cima de outras árvores caindo. Em Recife, qualquer parque que você vai, tem árvore com bromélia aérea caindo, tá? Agora, em Brasília, para você tem que ter borrifadorzinho de água para ficar borrifando nela. Ou você, dia sim, dia não, dá uma borrifada para ela estar sempre bonita, ou uma vez por semana você mergulha ela dentro da água e bota ela lá de novo. Porque, inclusive, a umidade vai favorecer que as partículas suspensas do ar consigam aderir nos pelinhos dela. Então, ela vai se alimentar melhor se a gente está molhando também, além da água que ela precisa para sobreviver. O híbrido é daquelas plantas que o próprio pasto, né, quando ele faz as fezes dele lá, que nasce uma espécie de carne. Não sei como é que acontece. Porque ele ingere a semente, aí nas fezes vem a semente que já vem adubada com as próprias fezes, né? Mas não é bem isso que acontece com ele não, tá? Você pode, ela só fica lá pendurada na árvore. Se você quiser levar uma dessa para casa, você chega lá na árvore, segura ela, puxa e vem. Só que provavelmente os caulezinhos, as estruturas do corpo dela estão entrelaçadas de maneira tal que se você puxar de uma vez, vai prender, porque elas devem estar entrelaçadas. Então você tem que abrir lá e separar uma por uma para não quebrar na hora que você puxar.
Hã? Assim, ó. Eu planto assim. É. Você não estende roupa no varal? É igual. O bom é a praticidade, né? O cuidado que você tem que ter é a água. Enquanto tiver, e outra, se você estiver dentro de casa, ela vai morrer. Porque dentro de casa, sua casa tem que ter uma sepsia que na área externa não tem. Então, os micro-organismos, que até fontes poluidoras que deveriam estar aderindo nos pelinhos dela, não vai ter dentro de casa. Então, ela vai morrer, porque ela não vai se alimentar de nada. Você tem que botar ela num lugar sujo, com poeira, que tenha lama, que tenha fumaça, que tenha alguma coisa para aderir na superfície dela. E ela filtra, ela não só filtra os poluentes, como ela absorve os micro-organismos e se alimenta deles. Então ela não é uma planta nojenta, ela é uma planta limpa. Bela Emília, ou azulzinha. É uma pena que está cortando esse negócio, né? Um inferno isso. Porque os slides estão tão coloridos, né? Tão alegres, a gente está vendo sempre de cima cortadinho. Mas a Bela Emília, gente, é um tipo de arbusto. Ele tem um porte baixo que eu estou dizendo é porque ele fica com 2 metros de altura. Eu falo, poxa, mas eu achava que baixo era só aquele pequenininho. Gente, a maioria das pessoas podem. 2 metros para um arbusto é baixo, tá bom? Mas vocês vão acostumados a ver eles assim, com 1,20 m, é o mais comum que as pessoas têm em casa, tá? Mas se você quiser botar ele ficar numa parede para ficar até essa altura aqui, se você souber conduzir, ele cresce. E cresce rápido, e dá muito. E não precisa de grandes adubos, e não precisa de grandes cuidados, tá? Se você quiser mais florida, você vai adubar um pouco mais. Se quiser que ela cresça rápido, vai regar mais. Mas ela não é uma planta que precisa de muito cuidado, ok? E é uma praga. A folha dela é pequenininha, a flor é pequenininha também. Isso quer dizer que ela suja pra caramba, tá? E cresce rápido, ela alastra. Se você quiser botar muita flor no local e quer que seja em prazo curto, essa é uma ótima opção, porque ela toma conta da área, viu? Ela realmente vai embora. Depende, é perto de casa, em algum local que tem que dar manutenção, a pessoa que vai ter isso aí, ela tem preocupação de que a flor não cresça muito e fique só ali naquele canteiro, porque se sua intenção for botar ela presa num canteiro, não é uma boa opção você ter Bela Emília, porque ela vai se alastrar, ela vai crescer e rápido, é muito rápido para ela crescer. Ou você tem uma área livre para ela crescer sem se preocupar, ou você vai podar e dar muita manutenção. Beira de piscina, não dá certo. Ela alastra muito e solta muito flor. Tá? É igual quem usa Érica. Érica também é muito delicadinha, bonitinha, tem umas florzinhas lindas, mas desse tamanho. E a florzinha desse tamanho também. A folha e a flor. O pessoal gosta de botar Érica na borda, assim, quase colado com a água. Ela solta aquele monte de coisinha. Não é adequado. Biri. Biri nem é uma das plantas mais expressivas, só porque ela tem uma característica diferente das outras que eu estou colocando, para a gente poder ter parâmetros de comparação genéricas, para vocês fazerem análises genéricas de vegetação. O biri, ele é de pleno sol intenso, que tem folhagem intensa e gosta de solo úmido, ele é de regiões alagadas, então ele gosta muito dessa coisa de brejo. Normalmente no Brasil nós temos biri dando floração natural em beira de brejo. No Nordeste, os espelhos d'água que tem lá, a maioria tem decoração com biri. Dá para plantar o biri em local que não é alagado? Dá. Vai regar muito, porque no habitat natural dele é com bastante água. Se você quiser o biri bonito, porque se você quiser o biri, como ele é uma planta que tem uma resistência até que boa, ele é uma planta resistente, se você quiser aquela coisinha meia boca que normalmente se tem, aí você não rega, ele fica com uma coisa feia. É por isso que a gente não vai ver o paisagista botando biri no projeto. Porque, gente, via de regra, as pessoas não regam, não podam, não querem cuidar e detestam coisa que suja. Então, ninguém quer ter um biri, porque tem que ter muita água para ter ele. Ele vai ficar sempre feio.
Tem que regar, ainda mais aqui em Brasília, na época da seca? Não quer, vai desperdiçar água. E agora nós estamos num momento de controle, né? Nós estamos vivendo um período... Brasília não chegou nesse estado, mas o Brasil inteiro se tocou que o consumo de água precisa reduzir. Então os paisagistas têm que ter esse cuidado também, de usar plantas que tenham baixo consumo, ou plantar ela no local correto, que é onde já tem a área alagada, né? Já está alagado, não tem problema nenhum, tá com uma planta dessa, específica. Buganvília. Buganvília, gente, ela é sinônimo de rusticidade. Ela é uma planta que não demanda muitos cuidados, tem um crescimento médio, tem um porte gigantesco. Vocês estão vendo que isso aqui ali, gente, é uma casa de andar. Então, no terceiro nível da casa, ele está lá em cima. Sabe o que acontece? O buganvília não consegue chegar nessa altura se não for conduzido, porque ele não é uma trepadeira. A gente costuma trabalhar com ele empergolado a partir do andamento de condução. Se você não amarrar ele para ele subir, ele não vai subir. Por quê? O caule da buganvília é fino. E ela é uma planta que fica num arbusto gigantesco. Então ela normalmente vira um arbusto grande, volumoso, mas ele não consegue subir tanto porque ele vai se espalhando no chão. Normalmente, quando as pessoas querem que ele cresça muito, vão conduzindo, amarrando, criando uma estrutura para ele se suportar. É mais comum você fazer realmente ele assim, ó, preenchendo uma parede. Nesse caso aqui, é até um tipo de decoração que eu uso muito nos meus projetos. Eu faço uma grade vazada, aí o dono quer quebrar o visual, aí eu planto um monte de buganvília no pé dessa grade. E ao invés de uma grade feia, ele tem um muro florido. E normalmente eu boto isso aí, a gente faz para uma área externa que seja, sei lá, um descampado, uma área que não tem muito que se cuidar, que não é na beira de casa. Porque o buganvília solta uma folha danada. Fica aquele chão ferrugem embaixo dele quando está a época da seca. Porque as folhas ficam amarronzadas quando secam, né? Dá muito, cai muita flor, cai bastante. Na beira de casa, sim, a maioria das donas de casa não gosta. Você tem um terreno grande para botar ela. Porque inclusive a buganvília, ela é espinhosa. Então ela muito perto assim de convivência pode vir a ser desagradável, tá? Fica muito bonita no pergolado, mas vai ter consciência que vai soltar folha e flor embaixo dele. Quase nada que se põe em cima de pergolado é aquela coisa comportadinha que você bota lá e não vai sujar, tá super tranquilo. É raro, tá? Por isso que as pessoas gostam do pergolado sequinho sem botar nenhuma flor, porque não querem cuidar. Comum. Buchinho é o preferido das madames. Toda madame quer ter um jardim com um buchinho cortadinho. Só que o buchinho, gente, ele não é redondinho, tá? O buchinho, ele é uma topiária. Ele só fica redondinho se passar pelo processo de topiaria, tá? Que vocês na prova colocaram os nomes mais variados possíveis para essa técnica, sabe? Eu nem consigo lembrar. Maria estava aqui, né? Quando eu falei, você lembra o nome que eu estava... Topeira, chamou de topeira. Não vou dizer, quando receber a prova depois leiam. A não ser que a letra seja um negócio tão indescritível, né? E eu não consegui ler, e eu vi que a pessoa estava dizendo que tinha que fazer uma topeira. Bom, eu olhei letra por letra. Então tem que corrigir a caligrafia. Vocês são arquitetos. Uma das coisas que nós arquitetos temos que zelar é pela caligrafia, que letra de arquiteto não é igual a letra dos outros, tá? Mas eu li, eu não estou dizendo que foi você, eu não sei se foi você não. Não é. Mas foi engraçado, eu tinha umas topeiras na prova, que eu estava passando mal, ela estava terminando a prova dela ainda, eu corrigindo, e eu fui passando mal durante as correções, porque era muita coisa engraçada. Tinha cada coisa escrita que eu fiquei de cara. Bom, não esquece que o pessoal está assistindo o vídeo, ninguém é obrigado a saber essas presepadas da gente. Eu estou falando de buchinho. Gente, buchinho, ele é uma planta que transita muito bem entre composições formais, como por exemplo, os europeus, eles adoram fazer topiarias, então pega bem. O buchinho também compõe muito bem jardim com inspiração oriental. Ele cai bem nas duas linguagens, porque o Japão, que descende da linguagem de China, que curte esse lado do lance de topiaria. A Europa tem a história lá do Renascimento, Itália, quais são os três? Inglaterra
e França, que curtiam tupiari. Então ele transita bem entre as duas linguagens. O buchinho tradicional é redondo. Eu, particularmente, quando eu ponho já buchinho no projeto, eu mando fazer quadrado, porque a maioria foi redonda e eu fico de saco cheio. Então eu gosto muito de buchinho quadrado, mando topiar quadradinho, eu acho mais interessante. Buchinho em cima de vaso também fica divino. Buchinho é sinônimo de elegância, viu? Porém, buchinho, dentre os arbustos pequenininhos e plantinhas pequenininhas, ele não está entre os mais baratos, tá? Um buchinho desse tamanho que vocês estão vendo aqui, custa R$100. Tá? A maioria das outras plantas com esse mesmo porte custa 20, 30 reais. Ele custa 100. Aqui em Brasília. Tá? Em relação à manutenção, quantas vezes? A manutenção dele é. Se você quiser o buchinho sem a forma controlada, ele tem baixa manutenção e tem alta resistência. Quando ele está plano só, porque ele é meia sombra, ele é uma planta super delicada, morre por qualquer coisa. Agora, se você quiser ela controlada, de 15 em 15 a manutenção. Ele tem manutenção alta para ter essa forma sempre redondinha, bonitinha. Quando está mais um trabalho disso, é um pouco, e aí A maioria das lojas já vende ele topeado. Você tem trabalho só de manter ele topeado. Já compra ele no formatinho. Porque o dono da loja quer vender. Ele sabe que as pessoas... Se a pessoa chegar na loja e é uma coisa irregular, ele fala assim, não, isso não é buchinho não, eu quero buchinho. Então o vendedor ele já vende topeado redondinho. E você não acha ele topeado quadrado. Porque as pessoas têm uma imagem do que é um buchinho. Ela vai atrás de uma coisa redondinha, porque buchinho é redondinho. Não sabem elas que buchinho não é redondinho. Né? Buchinho ficou redondinho. Tem gente também de bucho também. A minha cliente, a última que eu usei buchinho, eu chamar de bucha. Bota uma bucha aqui, eu quero bucha. Enfim. Eu fiquei com essa bucha da última vez. Gente, eu só vou colocar a caleandra. Só coloquei porque é uma curiosidade do Cerrado, porque ela também tem uma oportunidade de falar sobre uma planta que tem características diferentes das outras que a gente não tem aí. Caleandra é uma planta típica do Cerrado. Tá? Ela é natural. Aqui em Brasília a gente tem caleandra dando espontaneamente no meio do mato. Qualquer lugar você vai ter uma caleandra. É comum. Só que caleandra são diversos tipos. Tem caleandra grande, pequena, baixa, que tem bifurcação de um jeito, de outro. Na verdade tem várias espécies de caleandra. A mais comum é um arbusto baixo, que ele não tem muita resistência a áreas com ventos fortes. Então você sabe que vai dar muito vento, a caleandra cai, ela não aguenta vento, ela vai tombar. Mas ela também não é grande problema, porque é uma planta leve, de copa leve, é uma planta, só que ela, coitada, bateu o vento forte. Lá no sul, ele é um local que tem, quando chega a época de outono, de mudança de clima, tem vento forte. E o vento passa ali pelo meio daquela avenida principal, os caleandros vão tudo caindo. Ali tem um monte de caleandro no meio. Então é comum. Todo ano a terra capa, ela planta caleandra e depois vai lá catando as caleandras que caem ali do lado sul. Eu acho até que essa altura do campeonato ele já deve ter se tocado e não plantam mais as caleandras ali. Deve ter trocado o lugar de botar caleandra. E ela tem essa característicazinha da florzinha, que inclusive o vento bate, aí ela sai voando, né? Aquela coisa romântica. Parecido com a caleandra em termos de visual, a escova de garrafa, que é uma planta que ela tem uma copa bem interessante, porque ela se parece com um chorão, que é aquela coisa que as folhas caem, que é aquela coisa pendurada, bonita. No jardim oriental, isso aqui é show de bola. Brasília tem muita escova de garrafa nas avenidas. É muito interessante. É uma opção para quem quer um chorão, mas que tenha flor e cor. É uma planta até que se adapta muito bem no clima daqui de Brasília. Eu gosto muito do visual dela. A floração dela é muito interessante. Inclusive tem um projeto meu que eu fiz todas as escovas de garrafa na saída de Samambaia, que é uma indústria de pré-moldagem. Se vocês tiverem curiosidade de ver, tem um monte de palmeiras, eu acho que não lembro. Mas quem estiver viajando para Goiânia, que for passando pela Samambaia, vai ver uma empresa de pré-moldagem. Aí do lado de fora tem um monte de agave com um monte de palmeira bem alta, um monte de gerivá, acho que é gerivá que eu plantei. E dentro, eu fiz assim, dentro do estacionamento, eu botei todo de escova de garrafa.
Capim. Quando falar grama, bambu, capim, vocês vão sempre lembrar, muita água. Não gosta de sombra. Tem gente que pega capim do pampa, planta no vaso e bota dentro de casa. Isso é loucura. Ela morre na hora, não aguenta, tá? Eu tô lembrando disso porque eu dava aula na escola de design que tinha uma empresa de design no fundo grande, gigantesca. E eu, toda vez que eu dava aula disso, de capim de pampas, eu dizia assim, não, capim de pampas é aquele que tem ali embaixo. Aí o pessoal olhava, aí falava, pô, capim de pampas não é essa coisa que tem essa floração branca, felpuda, né, bonita, que o pessoal usa para fazer arranjos aqui, né, como usa para fazer arranjos várias das plantas que a gente está estudando até agora. A alpínia, por exemplo, a licônia que a gente vai ver. Como é que está só aquela... E é bonito, essa grama, quando dá só ela, assim, também é linda, num vaso fica mais lindo ainda. Só que a primeira coisa que acontece é cair isso aqui. E logo ela cai o restante todo, não sobra folha nenhuma. Então, gente, e ainda tem assim, além dele ser de plano sol, ele gosta de muita água. Então, se vai ser um local que vai dar manutenção, que o problema é manutenção, tem que ter muita água, a gente vai trabalhar também. Porém, se o local já é alagado, aí está pedindo para ter coisas desse tipo como ele. Né? Sica é outra planta coringa de jardim. As pessoas adoram trabalhar. Por quê? Todo mundo pensa que sica é uma palmeira. Sica não é palmeira. Tá? Não é uma palmeira baixa sica. Sica, ela é de uma espécie, é uma espécie de planta diferente, inclusive faz parte de outro período de adaptação vegetal. Ela tem comportamento diferente da maioria das outras plantas. Ela é sim prima da tamareira, então ela tem comportamento semelhante ao da tamareira. Ela dá uma tâmara também, que é diferente da tâmara da tamareira, que não tem aquele sabor doce, todo agradável que a gente compra no mercadinho. Mas assim que é uma das plantas mais ornamentais que a gente vai encontrar nos viveiros, ela é super usual e vocês vão ver duas espécies principais. Infelizmente eu não consegui, a tempo da aula, separar todas as espécies que eu queria. Eu preferi botar as principais. Essa é a Sica revoluta, tá? Porque ela abre mais espalmada, ela não tem muita verticalidade e as folhas delas caem para baixo. Ela ocupa muito espaço no horizontal. E tem uma outra variedade de Sica, que é a Sica cicinalis, que as folhinhas dela são mais abertas, assim, mais largas, e ela aponta para cima, ok? Tem gente que chama a Sica cicinalis de sagu pinheiro, tá? Porque ela se parece um pouco mais com um pinheiro do que com a palmeira, a outro tipo de Sica. Mas é muito parecida com essa. Você vê uma Sica cicinalis que está adulta, que não está com esse calo todo, você pensa que é uma cicinalis, que ela já começa a ficar meio assim, ó. Tá? Gente, um segredo de manutenção para algumas dessas espécies, aí eu vou falar, serve para Sica, serve para agave, serve para iuca, tudo quanto é planta resistente que dá muita folhagem grande e forte. A maioria delas fica bonita quando está adulta, quando ela se abre espalmada até o chão. Jardineiro tem mania de ir embaixo da Sica e cortar. Aí sabe o que acontece? Ela fica assim com perna de saracura. Tem locais onde não cabe bem na composição, porque o mapa de cheio de vazios fica desequilibrado. Fica só aquela perna tripona pendurada e não tem nada embaixo. Aqui ficou legal, porque ele teve cuidado de umas não tirar, na outra tirar. Quando você corta as folhas de baixo, gente, a tendência natural de toda planta é subir na vertical e ficar com essa pernona finona. Quem quer ter uma agave bonita, a agave, na minha opinião, a agave nunca fica bonita quando faz isso aqui. Eu sempre acho mais bonita a agave espalmada. A agave azul, a gente estudou a agave azul, não foi? Então, ela está sempre mais bonita quando está espalmada. Ela assim levantada, para mim não tem jeito dela ficar bonita. Então, se você não quiser ter inconveniente estético de ficar ela assim penduradona, você deve manter as folhas de baixo mesmo que elas querem, ter cuidado. E tem gente que corta por cortar por mania. Já tem mania de estar cortando as plantas embaixo. Chega embaixo, corta tudo, mesmo as que não são adequadas para fazer poda assim. Não tem que estar de uma garra e ficar cortando embaixo. Não muda nada, não melhora nada nela, só piora o visual.
Agave é uma planta super resistente. Se você pegar a agave, cortar um pedaço do toco e enfiar no chão, ela nasce de novo. Então, não tem por que ficar fazendo manutenção em agave. Ela sobrevive até se você jogar. Você pegar uma agave, jogar assim no chão e deixar ela lá. Ela fica 2, 3 meses ali, sobrevivendo sem nada. Daqui a 2, 3 meses ela se toca que está morrendo, ela pega, do jeito que ela está lá, ela vira aqui no cantinho dela, tem encostado no chão, nasce uma raizinha daqui ela pega. Aí depois ela fica de pé de novo, daqui a pouco vira uma planta. Isso é o mesmo com a iuca, isso é o mesmo com a dracena. Lógico que a agave ela é mais que as outras. Agave e iuca são as plantas mais resistentes que existem desse grupo todos que eu estou falando para vocês. Não consigo pensar em nada mais resistente que elas duas. Talvez o cacto também chegue próximo. Porque o cacto, ele já, apesar de ele ser resistente, ele tem outro problema. Ele é muito suculento, então ele é suscetível às pragas. Por isso que ele vai aguentar menos do que a iuca e a agave. Eu vou aproveitar que não está querendo passar o slide e vou dar um intervalo para vocês, tá? E minha bateria está acabando também. A gente volta já.